Um bom domingo para louvar a Deus mais uma vez. Com muita alegria que nós recebemos todos aqui nesse primeiro culto. Para nós é como se fosse um primeiro culto oficial mesmo, que é a nossa primeira casinha, né? E a gente fica muito feliz com a presença de vocês, que aqui a gente não só estamos entre irmãos, mas entre amigos, né? E olhar todos vocês aqui é uma grande felicidade, porque eu sei que todos aqui que estão oram por essa obra, se alegram com cada conquista, com tudo. E o amor de Deus ele é tão grande que a gente, nesse momento, a gente só tem que louvar a Deus por estar mais um dia, né, reunidos. E a Igreja de Cristo é isso, né? Não importa de onde a gente vem, para onde a gente vai, de que igreja a gente é, mas todos somos irmãos e falamos a mesma língua em qualquer lugar do mundo. Nenhuma religião tem isso. O espírito é o mesmo. Às vezes um budista no Japão, ele não pensa da mesma forma que um budista no Brasil, um espírita na África tem ideias diferentes de um espírita no Brasil, mas o crente em Jesus Cristo, ele é bem recebido em qualquer lugar do mundo. O abraço é o mesmo, o espírito é o mesmo, o amor é o mesmo. E é com esse espírito aqui que nós recebemos todos vocês, nossos amigos, irmãos, e estamos muito felizes de começar uma nova etapa. Aleluia. Mais uma nova etapa para a glória de Deus. Como está escrito aqui nesse púlpito, só lhe deu glória, só a glória de Deus. Glória a Deus. Amém. É nossa intenção realmente louvar o nome de Deus nessa obra. Nós hoje vamos dar continuidade no Evangelho de Marcos. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva, tentando trazer a palavra de Deus, um entendimento mais profundo e tão lindo que é esse Evangelho. E a minha função hoje aqui é dar um pouco de luz a esse Evangelho, a mais uma passagem, e poder fazer com que a gente se regozije nessa santa palavra que é tão linda. A gente vinha pregando numa sequência, e o último domingo que eu preguei no Evangelho de Marcos, a gente estava falando do milagre da multiplicação dos pães, em que Jesus, na verdade, pega os seus discípulos, que ali eles estavam tristes. Jesus pega, porque João Batista tinha acabado de morrer, e eles também passando por muitas dificuldades, e Jesus se separa com eles e fala assim: vamos para um lugar deserto, para a gente ter o nosso tempo e orar. Só que quando eles chegam lá, a multidão já está esperando eles na margem, naquela região montanhosa, e quando eles já desembarcam, que eles tinham aquele tempo para ficar sozinhos com Jesus, eles não conseguem. Isso, na verdade, me lembra muito um filme, né? Que é aquele filme As Férias Frustradas, né? Em que eles falam assim: vamos tirar um tempo, mas não conseguem tirar um tempo, porque quando eles chegam na beira do lago, vai dizer a palavra que Jesus olha para eles com compaixão e diz: são como ovelhas sem pastor. E é quando Jesus vai para o meio deles, começa a ensinar durante toda a tarde, ele passa aquele tempo ali com eles, e chegando à noite, os discípulos já chegam e falam assim: mestre, despede eles porque já está ficando escuro, aqui é deserto, vai ficar frio, vai ficar escuro, tem as feras, e despede eles para que eles possam ir para os povoados e arrumar comida e comer. E Jesus, como eu falei na última pregação, chega para eles e diz assim: dê vocês comida a eles. Imagina a cara dos discípulos realmente pensando assim: como assim? A gente está diante aqui só de homens, a palavra vai dizer 5.000 homens. Os grandes estudiosos vão dizer que no mínimo 10 a 15 mil pessoas. O maior povoado ali daquela região tinha 3.000 pessoas. Como é que a gente vai dar de comida para 15 mil pessoas? E eles começam
a pensar como é que a gente vai gastar 200 denários, 200 salários num dia para dar comida para essa gente toda. A gente não tem esse dinheiro. E o que vocês têm? E André vem correndo, segundo João, fala: olha, tem um rapaz ali que tem como se fosse uma jantinha ali, 5 pães e 2 peixes. Jesus faz aquele milagre da multiplicação, abençoa o pão, aquela bênção do pão judaico. E logo após que ele abençoa o pão, ele começa a ver um movimento esquisito. Um movimento esquisito no sentido de que a palavra de João vai dizer que eles queriam proclamar Jesus como rei à força. E é disso que nós vamos tratar hoje aqui também. Vamos ler a palavra do Senhor para vocês entenderem o que se passa nesse momento com Jesus e os discípulos. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Essa palavra está em Marcos 6:45. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo deles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amém. Seja louvado. Como eu falei aqui, Jesus acaba de realizar o milagre dos pães, e ele começa a perceber um fervor messiânico muito grande entre aquela população. Aquela região especificamente era uma região que tinha muitos zelotes, aquela região montanhosa ali do norte, e os zelotes eram aquele povo que queriam se rebelar contra o Império Romano, queriam um líder verdadeiro, assim como Moisés foi um líder, assim como Josué foi um líder, assim como Davi foi um líder, líderes militares. Eles queriam um líder novamente para poder fazer uma revolução contra o Império Romano. E aquele fervor messiânico começa a se levantar ali de uma forma que Jesus começa a se preocupar. E o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui nesse texto é que logo a seguir Jesus compeliu eles. Jesus, de uma certa forma, forçou, obrigou eles a saírem dali. A palavra que é usada aqui é uma palavra que é obrigar, é a força mesmo. Jesus fala para eles: saiam daqui, vão para outro lado, vão para Betsaida, enquanto eu me despeço da multidão. O interessante é que Jesus vai para lá para tirar um tempo com eles. E Jesus despede eles, e antes de despedir a multidão, e fica com a multidão e manda eles embora. Por que Jesus realmente fez isso? Como eu falei aqui, João, no capítulo 6, nos versos 14 a 15, vai dizer que um fervor messiânico começa a se levantar, porque queriam proclamar Jesus um rei à força, mas não um rei como nós vemos ele como rei, mas um rei militar, um homem que pudesse lutar contra o Império Romano. E Jesus, muito preocupado, por uma grande razão, afasta os seus discípulos daquilo, para que eles não caiam em tentação. Jesus conhecia o coração, conhecia a fraqueza deles, e pede para que eles possam se afastar dali,
pegar um barco, porque eles poderiam ser contaminados por uma visão errônea de quem Jesus era. Jesus já sabia que no milagre da multiplicação dos pães faltava compaixão ao coração deles. Faltava algo no coração deles que já estava preocupando eles. E Jesus, muito sabiamente, fala para eles: entrem no barco, vão para Betsaida. E os discípulos obedecem Jesus, e Jesus vai se despedir da multidão. E tendo se despedido, a primeira coisa que Jesus faz, ele sobe no monte para orar. Meus irmãos, irmãs, quando Jesus está num momento de muita angústia, num momento de muita aflição, num momento em que a tentação é grande, no momento que o humanismo se torna uma obra de Satanás para levantar algo contrário à cruz, a primeira coisa que Jesus nos ensina é se afastar para orar. Tem momentos que as coisas vão tomando uma proporção tão grande que é preciso que a gente realmente se afaste. E muitas vezes não é só na igreja, muitas vezes não é só numa reunião de crentes, mas é no nosso quarto. É no nosso quarto de oração, no nosso quarto de guerra, ou é no monte, onde quer que seja. E Jesus fazia isso. E quando ele se afasta para orar, eu creio que Jesus devia estar orando, principalmente para aquele fervor messiânico se acalmar, e pelos seus discípulos, porque eram homens que ele vinha discipulando há 3 anos, e ele sentiu no coração deles uma falta de compaixão, sentiu um coração endurecido, e sentiu também que eles poderiam ser tentados a abraçar Jesus como um rei humano, não como um rei divino. E a missão de Jesus não era essa, porque Jesus era visto como um milagreiro, Jesus era visto como um líder, Jesus era visto de diversas outras formas, mas ninguém conseguia enxergá-lo como um servo de Deus, como um humilde servo de Deus que veio ali para realizar uma obra muito maior do que as obras que os homens conseguiam enxergar. E é nisso que Jesus se prende nessa oração. É nisso de entender que muitas vezes, quando os nossos olhos humanos começam a perder a noção de quem é Jesus verdadeiramente, eu tenho certeza que da mesma forma que ele se separou para orar pelos seus discípulos, para orar junto ao Pai, para terminar com aquela tentação, ele intercede hoje pelo Pai, junto a gente. Quando nossos corações, e quando nossos olhos, e quando nossa mente começa a se tornar extremamente humana, a gente vai se perdendo, e Jesus, junto com o Espírito Santo, tem intercedido a todo tempo por nós. Aleluia. E a palavra vai continuar dizendo que ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar. Meus irmãos, era início da noite, quando Jesus despede eles e fala: entrem no barco e vão para Betsaida. Quem conhece aquela geografia do Mar da Galileia, Jesus estava mais ou menos a oeste de Betsaida, numa região montanhosa, mais ou menos onde ele fez a multiplicação dos pães, e ele manda eles como se fosse ali para leste, para Betsaida, perto da foz do Rio Jordão. E o interessante é que eles começam a pegar um vento diferente, e a palavra vai dizer mais à frente aqui para a gente que eles vão parar em Genezaré. Genezaré ficava a 13 quilômetros de Betsaida, a sudoeste, a 5 quilômetros abaixo de Cafarnaum. Jesus manda ele para um lado e o vento sopra para o outro lado. Mas o que a gente vê aqui é o primeiro ponto interessante, porque essa palavra ela foi contestada por muitos filósofos racionalistas, porque essa palavra diz que Jesus anda sobre o mar. E historicamente os homens querem sempre ter uma visão natural de algo que é sobrenatural.
E é muito difícil para nós separar o natural do sobrenatural. E como anteriormente, se você for ver na história, em 480 a.C., o rei Xerxes, aquele rei persa, ele tenta atravessar para a Europa, no Estreito de Dardanelos ali, que também é chamado de Helesponto, e quando ele vai atravessar, ele fica durante meses colocando várias canoas, uma do lado da outra, para depois construir uma madeira em cima das canoas para que todo o seu exército pudesse atravessar. E também em 334 ali antes de Cristo, Alexandre o Grande, no mesmo Estreito de Dardanelos, ele pega e com as ruínas de uma cidade que ele tinha destruído, ele vai jogando ali naquela região mais rasa para poder cercar a fortaleza de Tiro e tomar a fortaleza. E os homens pensavam que Jesus provavelmente devia estar em cima do banco de areia. Existem várias teses dizendo que Jesus estava na praia, aquilo é uma ilusão de ótica, como se ele estivesse andando. Porque muitas vezes os nossos corações, assim como os nossos amados discípulos de Jesus aqui, duvidam de muitas coisas. E a reação deles é interessante, porque eles vão dizer: é um fantasma. E naquela época você não vai ver muito essa palavra, porque muitos não acreditavam, mas tinham certos judeus que acreditavam sobre os fantasmas. E a ideia que eles têm é justamente a mesma de todos os homens, porque somente um espírito poderia ficar sobre a água sem o peso do corpo. Mas aqui tem 4 milagres. Primeiro, que Jesus está lá no monte, orando. E eles estão no meio do mar. E o primeiro milagre é que Jesus vê eles. Ele desce do monte. Vê eles em aflição. E começa a se separar. Depois Jesus vem e anda sobre o mar. Depois Jesus vai para o meio de onde eles estão, naquela tempestade que devia ter ondas de 2 a 3 metros, como não ali muito no mar da Galileia. Existe um vento ali no início da noite, que os árabes chamam de charquia, que lembra tubarão, que é um vento muito forte, e começa a levantar, e os pescadores, eles, profissionais, conheciam esse vento. Mas ali era a praia deles, ali era o lago deles, era onde eles pescavam, era como se fosse o lugar de trabalho deles. Mas aqueles homens, ainda assim, estão desesperados. E a gente não pode ser hipócrita a ponto de dizer assim: mas por que esses homens estão desesperados? Eles não eram pescadores, eles não conheciam o vento, eles não sabiam de tudo. Mas Jesus, como eu falei, despediu eles no início da noite. E aqui vai falar da 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Os judeus, eles usavam muito 3 períodos de tempo na madrugada. Mas aqui Marcos, como está escrevendo para os romanos, ele usa o método romano de 4 vigílias. Agora você imagina que a noite ali, naquela região, começasse ali por volta de 6 horas da tarde, 7 horas da noite. E na 4ª vigília da noite eles ainda estão remando. Eles entraram no barco um pouco depois da noite cair. Logo após Jesus colocar, você imagina esses homens remando por 8, 9 horas, sem direção. É muito angustiante, até para um pescador. Quem já pegou no mar, uma tempestade no mar, sabe que 10 minutos de água na tua cabeça já é um desespero. Você imagina 8, 9 horas, com aquele barquinho pequeno, naquelas ondas gigantes, e você tendo que ficar naquela situação, falar assim: a gente estava com Jesus, cadê ele? Essa é a pergunta que hoje a gente precisa responder: cadê Jesus? E a palavra vai dizer que eles vinham remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Como eu falei, Jesus já estava no alto do monte, viu os discípulos e sabia que eles estavam em dificuldade. Depois Jesus caminha sobre a água, depois Jesus vai direto ao lugar onde eles estão, e depois Jesus acalma a tempestade.
E nós, dando continuidade na palavra, nós vamos ver onde eu terminei aqui e queria tomar-lhes a dianteira. Essa passagem é uma passagem que gera muita confusão, porque Jesus vinha andando sobre o mar e ele vai passar sobre os discípulos. Mas Marcos tem uma visão cristológica muito linda. Muitos vão dizer que a cristologia de João é a mais bonita, mas Marcos tem uma cristologia tão linda que ele vai mostrando a todo tempo que Jesus é Deus. Ele mostra Jesus perdoando os pecados daquele paralítico. Ele mostra Jesus tendo poder sobre a natureza. Ele mostra Jesus tendo poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre a morte. E agora, de uma certa forma, ele faz com que as pessoas entendam que só Jesus pode fazer, que é andar sobre o mar. Isso era uma prerrogativa de Deus. Nós vemos na palavra, em Salmos 77, versículo 19, vai dizer assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. E Jesus começa a andar pelo mar para provar para eles quem ele era, porque ele sabia que o coração daqueles homens estava endurecido, sabia que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação, e ele começa a andar para passar por eles. O verbo aqui, na Septuaginta, é basicamente o mesmo verbo quando Deus passa por Moisés, em Êxodo 33, 19. É o mesmo verbo que quando Deus passa por Elias no Monte Horebe, em 1 Reis 19, versículo 11. E Jesus passa por eles, talvez para mostrar realmente quem ele era. Mas o nosso Deus, ele é tão grande, que muitas vezes nós estamos passando por aflições, nós estamos passando por problemas, e quando ele vem passando perto de nós para dizer eu estou perto, ele muda o seu lado, ele muda o seu olhar, ele olha para aqueles homens passando por eles, com o mesmo olhar de compaixão que ele teve daquela multidão que não tinha ovelhas, que eram como ovelhas sem pastor. Ele olha para eles com compaixão e para essa passagem. O interessante é que no Antigo Testamento esse Deus não poderia se revelar face a face. Esse Deus não se apresentou a Moisés porque ele dizia: nenhum homem vivo pode me ver, pois se ver a minha face morrerá. E da mesma forma que Elias queria vê-lo, não podia vê-lo. E Jesus, rompendo as fendas, passando como fogo, como terremoto, como vento, ao lado de Elias, ele não podia olhar. Mas aqui eles estão diante do mesmo Deus, e Jesus, para os crentes nele, ele se deixa ver. Aquele Deus que não se deixava ver no Antigo Testamento, agora se deixa ver no meio dos crentes de Jesus. A misericórdia dele é tão grande para com seus crentes, para com o seu povo, que ele, passando por eles, ele vira um olhar de misericórdia e diz: eu estou vendo que vocês estão em aflição. E esse é um dos ensinamentos que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes nós estamos passando por um período de aflição muito grande, como esses homens. Você imagina eles remando 8, 9 horas, no ponto realmente daquela mais escura hora que existe. A ciência vai dizer que a hora mais escura realmente que existe é o final da madrugada, antes do sol se levantar, que é aquela hora mais fria, aquela hora mais sombria, aquela hora mais escura em que todos nós... Agora você imagina aqueles homens no meio de um barco, com aquele vento frio, com aquela água por cima deles, e eles ali desesperados, remando por 8, 9 horas, e vendo aquele homem caminhar sobre o mar,
só pode ser um fantasma. E aquele homem passando por eles, de repente olha para eles e diz: eu gosto muito dessa parte, realmente, porque ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Naquele momento de maior aflição das nossas vidas, naquele momento de maior aflição, quando a gente sabe que Cristo está perto, quando a gente sabe que Ele disse que não nos abandonaria, mas Ele vira com um olhar de misericórdia para nós e entra no barco conosco. E no momento que Ele entra no barco conosco, é um momento de compaixão, de misericórdia, em que Ele olha para nós e diz assim: eu vi tudo, eu estava aqui a todo tempo, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes, meus irmãos, existem 3 formas de Deus lidar conosco, assim como lidou com eles aqui. A primeira é que Deus pode nos livrar da tempestade, fazer com que a gente não participe disso. Segundo, Deus pode nos livrar na tempestade, como Ele livrou naquele milagre, que Ele acalmou o vento, que Ele olhou ali aquele vento muito forte, que os discípulos estavam no barco. Mas existe também uma terceira, que Deus pode nos livrar através da tempestade. E o através da tempestade é muito bom, porque é o momento que Cristo realmente está conosco. É o momento que Ele sobe no barco e fala assim: as coisas vão acalmar. Porque muitas vezes, quando a gente está chegando no nosso desespero, a gente tem que lidar com certas coisas que esses homens lidaram aqui. E o que esses homens estão lidando com isso? A primeira é pensar assim: poxa, nós estamos no centro da vontade de Deus. Ele mandou que a gente viesse para Betsaida. A gente fez a vontade de Deus. E olha onde nós estamos. Esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês. Muitas vezes você está na tempestade, não significa que você está fora da vontade de Deus. Esses homens estavam dentro da vontade de Deus. Vamos lembrar de Paulo, o maior homem do cristianismo. Paulo, em sua viagem, nas suas viagens missionárias, na primeira viagem missionária, em Atos 13, ali que Deus fala com ele: ó, separa-te com Barnabé e vai. E Paulo vai e é apedrejado. E depois Paulo diz assim: eu vou para a Ásia. Deus fala para ele: não, você vai para a Europa. E ele é açoitado. Depois Paulo fala assim: eu vou para Jerusalém, porque eu quero abençoar a igreja de Jerusalém. E os irmãos falam: não vai, você vai ser preso, você vai ser apedrejado. E Paulo vai. E quando ele chega em Jerusalém, Deus fala para ele: eu quero que você vá testemunhar em Roma. E Paulo: ok, vou para Roma. E passa um naufrágio. Um homem que estava no centro da vontade de Deus. E aí nós pegamos o ensinamento dele, que ele fala assim, que todas essas coisas, quando ele está preso, cooperaram para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pergunta para Paulo é: Paulo, que coisas? Eu anotei algumas aqui. Paulo, foi a perseguição em Damasco? A rejeição em Jerusalém? O esquecimento que tiveram de você em Tarso? O apedrejamento em Listra? O açoitamento em Filipos? A perseguição em Tessalônica e Bereia? O chamado de tagarela em Atenas? De impostor em Corinto? Enfrentando feras em Éfeso? Preso em Jerusalém? Acusado em Cesareia? Naufrágio para Roma? Picado por uma serpente em Malta? Preso em Roma? Todas essas coisas realmente cooperaram para o Evangelho. O homem estava no centro da vontade de Deus praticamente todo o tempo.
e só vivia em tempestade. Estar na tempestade não significa estar fora da vontade de Deus. Também não significa que Deus é indiferente a isso. Porque Ele pega. Imagine, ele estava orando no monte. E ele vê aqueles homens e diz: eu vou para lá, porque os meus filhos estão sofrendo. Da mesma forma, hoje ele junto ao Pai, intercedendo por nós. Quantas vezes ele vem à nossa presença e diz assim: eu estou vendo tudo, eu estou participando disso tudo, eu estou ao seu lado, mas eu sei que você está chegando no momento que os meus discípulos chegaram, que é aquele momento que você não aguenta mais, está desistindo, a ponto de desistir, e é nesse momento que ele olha com misericórdia e fala: nenhum fardo que vocês irão carregar será maior do que vocês podem suportar. E ele olha com paixão e entra no barco e tudo se acalma. E ser salvo através da tempestade é isso. É quando nós estamos passando esse momento tão ruim e ele entra junto conosco e vem acalmando as coisas no tempo dele. Quantos de nós já passamos e temos essa dúvida também? Será que eu estou na vontade de Deus? Porque eu não paro de sofrer. Paulo responde isso para a gente. E o segundo ponto aqui é a gente entender que o nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus que a todo momento Ele olha para nós de onde Ele estiver, estando ao nosso lado aqui nesse momento, ou estando sentado junto ao Pai. Nós sabemos que Ele é onipresente, mas Ele está a todo momento vendo as nossas aflições, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tempestades. E quando Jesus realmente, quem não passou por isso aqui? Acredito que a maioria de todos nós, se não todos. Quantas coisas você ora por anos, e nada muda. Esses homens deviam estar desesperados, orando, clamando, ou esbravejando, o que quer que seja, horas e horas e horas. E muitas vezes a gente ora, a gente jejua, a gente se separa, a gente entra no centro da vontade de Deus por anos, e a resposta não vem. E a coisa não muda. Mas é mister saber que Ele percebe todas as coisas. Ele está do nosso lado em todas as coisas. Ele pode estar passando adiante de nós, mas em determinado momento, quando Ele vê que você fraquejar realmente, Ele vai olhar com a mesma compaixão que Ele olhou para esses homens. E Ele entra no barco. No momento que Ele entra no barco, as coisas começam a se acalmar. Glória. Isso nós podemos chamar de refúgio cristão. Que é o momento que nós estamos esgotados. Que é o momento que a gente está derrubado, não tem mais forças para nada. A gente não tem forças nem mais para orar. E é quando a gente chega e fala assim: Senhor, não dá mais. E é nesse momento que Ele fala: eu estou aqui. E as coisas se acalmam, a gente entra naquele período de refúgio. Mas vem uma terceira coisa que incomoda muito. É o silêncio de Deus. Não tem nada mais barulhento do que o silêncio de Deus. Quantas vezes você só queria ouvir um oi? E Jesus fica mudo. Muitas vezes esse silêncio é o trabalhar, é a força que Ele está nos dando, é o ensinamento que Ele está nos dando, é o que nós precisamos curar o nosso coração. Você vai lembrar que Daniel, no centro da vontade de Deus,
é mandado para a cova dos leões. Seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, eu sou crente, viu? Por isso que eu falo esses nomes. O pessoal fala Sadraque, Mesaque e Abednego, isso é nome babilônico. Os nomes reais dele eram Ananias, Misael e Azarias. Esses homens vão para a fornalha, fazendo a vontade de Deus. Mas no momento de maior aflição, que ele fala assim, que eles devem ter falado, vamos morrer, ele entra com eles, fala, calma. E nós precisamos saber que muitas vezes, quando a gente fala assim, está esgotando, é o momento que está chegando, em que ele vai entrar no barco conosco, que ele vai entrar na fornalha conosco, que ele vai entrar na cova dos leões, porque muitas vezes existe um tempo que Jesus vai tratar conosco. Jesus unge Davi, mas ele não assume o reino, ele faz Davi passar por problemas, por perseguições. Davi se esconde em caverna, Saul na sua loucura tenta matar ele a todo tempo, porque Deus precisava tirar Saul do coração de Davi. E na loucura daquele homem, Deus vai tratando ele. E muitas vezes Deus trata conosco, assim como tratou com Paulo. Paulo rogou 3 vezes ao céu: Senhor, eu não aguento mais o espinho na carne. Mas Paulo foi tratado e se tornou um grande homem. E talvez as cartas mais lindas, a maior carta de felicidade do Novo Testamento, que é a carta aos Filipenses, ele escreve preso, em aflição. Como um homem fala de alegria no meio de uma aflição? Porque ele já vinha sendo tratado ao longo do tempo. E Paulo aprendeu que a alegria não estava verdadeiramente nas coisas que os nossos olhos veem, no que nossos ouvidos ouvem, o que nossas mãos apalpam. E é isso. Deus muitas vezes está tratando conosco. Mas no momento em que a gente não aguentar mais, Ele entrará junto de nós e acalmará, e nos trará refúgio, e nos trará a sua presença. E esse coração endurecido desses homens fez com que Jesus tivesse compaixão. O interessante é que no milagre anterior, Jesus acalma o vento primeiro e vai tratar com os discípulos. Aqui Jesus se dirige primeiro aos discípulos, para depois acalmar o vento. Porque eram problemas diferentes. O que aconteceu no primeiro? Aqueles homens realmente estavam com medo da tempestade, mas não tinham passado pelo milagre da multiplicação de pães, não tinham passado por outras coisas, não tinham visto Jesus libertar aquele homem endemoniado, não tinham visto Jesus curar a filha de Jairo, aquela mulher com sangramento. Mas logo após todos esses milagres, que ele tem prerrogativa de Deus, aqueles homens continuam na incredulidade. Isso é um grande ensinamento para nós. Porque nós que estamos dentro da igreja, porque é muito fácil você pensar em Marcos 1, que aqueles homens da sinagoga estavam com o coração endurecido, porque eles eram de fora. Mas esses homens que estavam num círculo íntimo, como vai dizer João na sua primeira carta, o que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam, é disso que nós estamos falando, é desse homem. E a incredulidade permanece nos nossos corações. Assim como esses homens, muitas vezes a gente passa por isso. E a gente duvida de que Deus possa fazer. E Jesus se dirige a eles, inicialmente, porque a maior tempestade não estava do lado de fora, mas estava na incredulidade do coração deles. É aquela avalanche que vem muitas vezes, que a gente passa por tanta aflição, por tanto problema, por tanta coisa ruim, que a gente começa a pensar assim: onde está Deus?
O meu Deus não é poderoso? E nosso coração começa a perder a fé. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que Ele não nos deixa perder a fé. E Jesus poderia repreender aqueles homens, Ele não repreende. Ele olha para eles com compaixão e diz: não temo, sou eu. E a palavra que ele vai usar aqui no grego, que é ego eimi, é como se ele estivesse falando em hebraico. Aqui foi traduzido no grego, mas a mesma coisa que foi falado para Moisés no Monte Sinai, em que a palavra em Êxodo 3,14 em hebraico vai dizer: Vayomer Elohim El Moshe Reye Asher Reye. E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. E ele usa a mesma palavra aqui. Ele anda sobre o mar, que é a prerrogativa de Deus, e ele diz: eu sou eu. O mesmo Deus. Talvez ele quisesse estar falando para os patriarcas, assim como ele falou para Abraão, em Gênesis 15:1, que diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, e uma visão disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Logo depois, ele fala para outro patriarca, o filho de Abraão, Isaque. E ele vai dizer para Isaque: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E logo depois, ele vai falar também para Jacó. E ele vai dizer: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai e meus irmãos. Não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados. Perdão, eu errei aqui o capítulo. 46:3 vai dizer assim para Jacó: então disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então ele fala para os 3 patriarcas, para Abraão, para Isaque, para Jacó. E ele tinha falado com Moisés, e da mesma forma ele diz: sou eu, não temas. Eu sou aquele mesmo Deus que vocês conhecem, aquele Deus que vocês ouviram falar, e eu continuo o mesmo. Só que diferentemente, quando vocês não podiam ver a minha face, agora vocês veem a minha face e a minha misericórdia. Vocês veem a minha graça. E indo para o final, Jesus diz: tem de bom ânimo. Muitas vezes, quando ele poderia nos repreender pela falta de fé, ele diz para nós: tem de bom ânimo, eu estou aqui. E tudo se acalma, e tudo entra na paz, em pleno gozo, alegria. E ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E assim muitas vezes é com nossas vidas. A gente, num momento crucial, em que a gente está praticamente indo para o fundo do poço, ele nos ergue a mão e fala: não temas, eu sou contigo. Você está passando por essa tempestade, não significa que eu sou indiferente a você, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou o Deus de Paulo, de Pedro, de Tiago. Eu sou o Deus de tantos homens que em todas as suas aflições, os heróis da fé, que muitas vezes nós vamos ler na palavra e vai dizer: o mundo não era digno deles. E muitas vezes Deus tem trabalhado o seu coração para que você seja mais um herói da fé, para que você seja mais um homem, uma mulher
que possa honrar o nome de Deus, entender que toda a plena alegria, que toda a plena paz, que todo o pleno amor não existe nesse mundo incompleto, insuficiente, só existe na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E é quando realmente Ele invade os nossos corações, é quando realmente Ele vem para as nossas vidas e diz assim: é hora do refúgio. Mas a palavra vai seguindo e dizendo: eles ficaram atônitos, porque não tinham compreendido o milagre dos pães, e o coração estava endurecido. Ainda assim, depois de ver aquele homem andando pelo mar, aquele homem fazer todas aquelas coisas, não compreendiam que ele poderia salvar eles a qualquer momento. E quando eu falei aqui no início das férias, aqueles homens que entraram no barco falando assim: bem, já que já não deu certo aquele momento que a gente teve ali com Cristo, Ele mandou a gente está voltando para casa, a gente pega uma tempestade, tudo pior. A gente não consegue fazer nada do que a gente quer. E as coisas só tendem a piorar. E a gente queria ir para Betsaida, a gente está indo para Genezaré. E a gente chega em Genezaré, já tem uma multidão lá esperando a gente. Muitas vezes, Deus nos coloca no refúgio para que a gente acalme o nosso coração, para que a gente reforce a nossa fé, para que a gente tenha energia para ser verdadeiros cristãos. E ser verdadeiro cristão não é deixar de fazer o mal, é fazer o bem. E assim eles se colocam e eles embarcam e veem logo aquela multidão. E aquele mesmo olhar que Jesus teve com aquela multidão que era como ovelhas sem pastor, era o que Jesus queria que eles tivessem quando estivesse chegando em Genezaré. E Jesus, com toda a sua compaixão, com tudo aquilo, ele pega, ele olha para essa multidão e ele começa a andar por campos, aldeias, povoados, e curando pessoas muitas vezes. E é interessante que a cura de Jesus, alguns queriam tocar na sua orla da veste, assim como aquela mulher com fluxo de sangue tocou. Outros, Jesus não precisa nem olhar, são curados só pela fé. Outros precisam ter um momento ao lado de Jesus. E muitas vezes a cura de nossas vidas, para alguns pode ser buscar a Deus, para outros pode ser esperar em Deus, para outros pode ser ter fé realmente em Deus. Mas o que eu digo para vocês com toda a certeza que a palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não foi salvo da morte, ele foi decapitado. Mas hoje ele está na glória, com o amor de Deus, com a paz de Deus. Muitos homens foram salvos e conseguiram coisas maravilhosas, como ser curados de cânceres. Em toda a história nós vemos isso, como ser curados de doenças. Mas a vontade de Deus, ela se faz soberana até na cura. A vontade de Deus se faz soberana na salvação. E nós precisamos entender, como eu falei aqui, entender que Deus se faz presente em nossas vidas. Entender o tempo de Deus e entender a soberania de Deus. Nós, como cristãos, como humanos, como servos do bom Deus, precisamos ter muita paciência. Eu sei que é difícil a gente pedir paciência no momento de aflição. Muitas vezes a gente está angustiado. Mas a gente tem a certeza pela palavra de que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o último dia. E não há um momento, até no momento de nossa morte, Jesus estará conosco. Não há um momento sequer que Ele nos abandone.
Não há um momento sequer que Ele deixe de olhar para nós. Não há um momento sequer que Ele deixe de ter compaixão e misericórdia por nós. Não há um momento sequer que esse amor se separe de nós. Paulo disse que nem a vida, nem a morte me separaria desse amor. E esse amor é algo tão lindo, é algo tão grande, é algo tão eterno, que esse mesmo homem que fez todas essas coisas no ministério terreno, ele não se deixou levar por ser um rei messiânico militar, ele não se deixou levar quando Pedro disse para ele: você não vai para a cruz? E ele responde: arreda-te de mim, Satanás. Porque o foco de Cristo é só um. O foco dele era aquela salvação para nós, naquela cruz do Calvário. E ele não se perdeu e ele continuou, porque ele é focado na vontade de Deus. E da mesma forma, ele não se perde nas nossas vidas, porque ele conhece cada ovelha sua, ele conhece cada problema de cada um, ele conhece cada dor, cada aflição, cada dificuldade, e ele vai até o fim conosco, porque esse amor ele é tão grande que ele chega a nos constranger. É o mesmo amor que foi caminhando para a cruz, é o mesmo amor que diz: Pai, perdoa eles. Quando Jesus estende e diz: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem, Ele está dizendo para nós também: Pai, perdoa eles pela falta de fé. Pai, perdoa eles pela impaciência. Pai, perdoa eles por não verem verdadeiramente quem eu sou. E assim é com as nossas vidas. Que a gente entenda esse amor. Esse amor que é maior do que todo esse mundo. Esse amor que quando esse mundo não existia, ele já existia. Esse amor que quando ele olha para você, diz assim: na eternidade você já estava no meu coração. E eu já te amava com amor eterno. Porque eu te separei para mim. Eu te separei para cuidar de você como um pai. Eu te separei para te dar sempre esse amor. Por toda a eternidade. E assim é o nosso Deus de misericórdia. Assim é o Deus que nós servimos. Que a gente possa aprender cada dia mais. Que a nossa paciência nunca vai ser maior do que a paciência que ele teve em todo o seu ministério terreno. Com os discípulos, com todos aqueles incrédulos, com todos aqueles que perseguiram ele, que torturaram ele, que falaram coisas horríveis dele e que colocaram ele na cruz, um homem que não havia pecado. Não existe maior paciência do que essa. E quando a gente colocar nossos joelhos no chão e disser: Senhor, esgotou-se a minha paciência, lembre-se da cruz, porque a paciência dele não esgotou. Mas ele é bom e misericordioso para dizer para você: eu estou aqui, não temais, eu sou o Rei. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Pai Santo, nós te rendemos graça, porque em Tua santidade, na beleza da Tua santidade, te adoramos, te exaltamos, te cultuamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Não só neste lugar, como o Senhor fez hoje e ainda há de fazer, mas como o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor nos separou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, nos glorificou, e o Senhor há de nos levar para a glória junto do Senhor. Nós temos a plena certeza porque nós sabemos em quem nós temos crido. Senhor, perdoa os nossos corações incrédulos e endurecidos,
Porque muitas vezes nos falta fé porque somos humanos, somos fracos e somos vis. Porque perdemos a paciência, perdemos a compaixão, perdemos o nosso amor. Mas o seu amor nunca se finda. O seu amor nos constrange. O seu amor é único. O seu amor é eterno. E nós temos a plena certeza que nada há de nos separar. Nada. Nem a morte há de nos separar de ti. E um dia teremos paz. Senhor, muitos de nós aqui estamos passando por dificuldades extremas. Olhe com misericórdia. Tire a nossa angústia. Nos dê paz do coração. E faça, Senhor, com que a gente se regozije na Tua presença e entenda que o tempo é Teu e a soberania é Tua. Mas nós te pedimos, como seres humanos, por todos aqueles corações que estão aflitos nesse momento, que estão esgotados, que não aguentam mais, assim como esses discípulos estiveram no extremo da angústia. Olhe com misericórdia para nós. Derrame sua graça, a sua compaixão e entre no barco conosco. Acalme a tempestade nas nossas vidas, reforce e renova-nos como águia, Senhor, assim como diz a Tua palavra, para que a gente possa alçar voos mais altos e de cima poder olhar também com compaixão para aqueles que ainda permanecem embaixo. E que a gente possa levar esse Teu santo Evangelho, dar-nos esse refúgio, essa força, esse vigor, para uma coisa somente, para o louvor da glória, da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Que o Teu nome seja proclamado pelas nossas bocas, que o nosso amor seja sentido pelas nossas atitudes. Seja louvado, seja adorado. Continua entre nós, Senhor, e nos abençoe como Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de estar conosco até o nosso último dia. É o que oramos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém.